Olha, eu aqui novamente, agora com a disciplina de artes, nós iremos trabalhar aí o capítulo 2 do caderno 4, Cinema Sem Palavras. Durante este capítulo 2, nós vamos conhecer mais da origem do cinema, os primeiros equipamentos e as primeiras exibições do cinema. Além disso, estudaremos filmes sem sons e preto e branco. Então, lá na página 8 e na página 9 do caderno de vocês, no capítulo 2 de artes, nós vamos encontrar aí o cinema sem palavras. Quero que vocês analisem essa imagem, respondam esse questionamentozinho aí da página 9 e vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse cinema sem palavras. No começo do cinema, ele surgiu como a criação de filmes para o cinema, que só foi possível aí após um processo de fotografia que foi inventado e aprimorado. A primeira impressão fotográfica aconteceu no ano de 1822. Ela foi feita pelo cientista francês Joseph Niceperi. Nos anos seguintes, muitos outros cientistas, fotógrafos e pesquisadores investiram na qualidade das impressões e nos equipamentos fotográficos. Isso possibilitou a criação do cinematógrafo, que ocorreu aí no ano de 1982, que é o cinematógrafo, é esse aparelhozinho que eu coloquei a imagem aqui para vocês estarem analisando. O cinematógrafo, ele projetava as imagens filmadas e foi aperfeiçoada e usada pelos irmãos Auguste e Louis Lumière, conhecido aí como os irmãos Lumière. Eles realizaram a primeira exibição pública de um filme em dezembro de 1895, na sala de cinema chamada Eden, que ela existe até hoje na cidade de La Ciotat, na França. O primeiro filme projetado, ele era chamado de Chegada de um Trem à Estação de Ciotat. E no início as pessoas ficaram muito assustadas, porque as cenas iam passando na projeção e as pessoas tinham a impressão que o trem estava entrando na sala de cinema. Então, foi uma coisa nova para aquela época. A qualidade do filme não era como a qualidade que nós temos hoje, porque não tinha tantos equipamentos para isso. Era bem mais simples. Esses primeiros filmes, eles eram em preto e branco, não tinha som. E os primeiros filmes, essas qualidades eram bem inferiores do que essas qualidades que nós temos hoje. Hoje nós temos aí filmes em 3D, que a gente tem a sensação que nós estamos envolvidos dentro do filme, não é mesmo? Mas naquela época a qualidade era bem mais simples, até porque não tinha tantos recursos. O Luiz, eu vou mostrar para vocês um pequeno videozinho sobre os irmãos Lumière, que foi em 1895. Os irmãos Lumière apresentaram o cinematógrafo e, ao mesmo tempo, filmador, copiador e projetor. Era versátil, leve, compacto e de fácil operação. Então, dava para eles carregarem para qualquer lugar.
Olha só, vocês observaram que ele tem o cinematográfico, ele tem uma manivela e precisa estar rodando essa manivela para que possa estar passando as imagens. Eles foram aperfeiçoando aos poucos, depois já começaram a colocar imagens coloridas com o passar dos tempos. O som, só que o som ele era um som ao vivo, então na medida que ia passando as imagens, o som estava do lado, como se fosse uma narração. Mas quem eram esses irmãos Auguste e Louis Lumière? Auguste Lumière e Louis Lumière, ou simplesmente os irmãos Lumière, como eles eram conhecidos, nasceram na França nos anos de 1862 e 1864, respectivamente. Eles trabalhavam com o pai na fábrica de películas denominada Fábrica Lumière. Os irmãos Lumière são considerados os pais do cinema. Seus filmes eram curtos e relatavam cenas do cotidiano. Anos depois, os irmãos criaram o primeiro processo da fotografia colorida. Auguste Lumière, ele faleceu em 1954 e o Louis Lumière faleceu em 1948. Quem era Georges Méliès? Georges Méliès é considerado um nome importante quando se fala na origem do cinema. Méliès uniu truques de mágica com linguagem cinematográfica, produzindo efeitos especiais. Ele é reconhecido por sua originalidade e inventalidade. Em 2012, o diretor do cinema Martin Scorsese lançou o filme A Invenção do Hugo Cabret, que fez referência à origem do cinema, mostrando inclusive um personagem e cenas de filmes de Georges Méliès. E esse filme, A Invenção de Hugo Cabret, quem não assistiu, assista, é um filme muito bom, vocês irão gostar. Tem um garoto, que ele é o protagonista do filme, mas também vocês vão encontrar um robô. Vocês que adoram brincar com robô, então eu indico para vocês esse filme, A Invenção de Hugo Cabret, tá ok? Chamem a mamãe, o papai, o irmão, façam uma pipoca e quem puder assistir esse filme, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Cinema mudo e a pantomima. A falta de diálogo e de sons nos filmes fez com que atores e diretores usassem da criatividade para contar uma história. Por meio de imagens e movimentos, a pantomima, que estudamos no capítulo anterior, no capítulo 1, foi a forma de expressão utilizada pelos grandes atores do cinema mudo, que trazia para os gestos e o corpo tudo o que precisava ser dito. Claro que cada autor tinha a sua performance individual. Então, cada ator ele era único na sua representação. Os autores Charles Chaplin, Harold Lloyd e Buster Keaton são alguns dos principais nomes do cinema mudo. Os três fizeram da pantomima sua maneira singular de expressão, criando cenas que marcaram a história do cinema, como a imagem do filme O Homem-Mosca. Outra opção de filme, se alguém estiver interessado em conhecer um pouco mais do filme O Homem-Mosca, que ele é aí um cinema mudo, vocês só vão ver imagens e vocês irão encontrar ele no YouTube. Tem ele legendado, tá bom? Para vocês assistirem. E quem tiver interesse de conhecer um pouco mais da história do cinema mudo e da pantomima. Quem era Charles Chaplin? Acho que todo mundo já ouviu falar, né? A gente já falou sobre Charles Chaplin em outros capítulos. E hoje nós iremos aqui falar mais um pouquinho sobre ele. Eu também coloquei um vídeo para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a sua exibição na tela do cinema.
Charlie Chaplin nasceu em Londres, na Inglaterra, no ano de 1889. Ele foi ator, diretor, roteirista, escritor e humorista, sendo um dos nomes mais conhecidos do cinema no mundo. Filho de artista, Chaplin começou a carreira no teatro ainda bem jovem. Foi nos Estados Unidos que ele encontrou seu lugar no cinema e criou o famoso personagem vagabundo, conhecido pelo chapéu coco, pela bengala e pelas vestes elegantes bem gastas. Olha só, vou colocar um pouquinho de algumas cenas para vocês estarem analisando. E vocês vão rir bastante, porque ele era um tremendo comediante. Muito bom mesmo no que fazia. 10 cenas inesperadas de Charlie Chaplin. Como o vídeo ficou bem extenso, eu só vou colocar algumas, tá bom? Patinando na loja. Observem que é um cinema mudo, mas é bem divertido. A cena é luta de boxe. Casa no precipício. Let's go to the other side, said Jim. We'll see how far it'll go over. Equilíbrio com macacos. Então, gente, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre Charlie Chaplin, tá bom? É só dar uma pesquisada aí na internet que vocês vão encontrar bastante coisa. E como propósito de atividade, eu quero que vocês façam a atividade que eu coloquei lá no grupo, tá bom? Em PDF. Vocês irão fazer no caderno de redação as 3 questões, né, da primeira à terceira, copiar e responder, tá bom? Capriche na caligrafia, capriche na organização. Quem puder imprimir, não tem problema algum, pode fazer a impressão. Agora, a 4ª questão, vocês vão precisar utilizar o caderno de desenho, tá bom? Não quero ninguém mandando foto lá no espaço, porque o espaço ele é bem pequeno. Vocês irão utilizar o caderno de desenho para responder a 4ª questão. Então, capriche na organização, capriche na caligrafia. Esta atividade também tem o prazo até segunda-feira, dia 26. Um beijo, bons estudos e até a